já esbarra, se for defensoria pública, a gente não consegue, né? Daí a gente só consegue fazer essa entrevista, essa conversa antes da audiência, né? Que o réu, o acusado é escoltado, daí a gente consegue fazer essa conversa, tá? Daí com essa conversa a gente tem que explicar tudo o que está acontecendo, né? A versão dos fatos e traçar até mesmo com relação a uma possível confissão para a gente ver o que acontece, né? Por exemplo, se a pessoa é reincidente, muitas vezes, dependendo das provas que nós temos no processo, a confissão é o melhor caminho até, né? Porque a confissão, ela vai equivaler, vamos dizer assim, à reincidência, não vai ter aumento de pena, né? Isso daí é uma questão de estratégia, a gente tem que ver o que é melhor para a pessoa, né? E existem situações também que a gente vê que, por mais que a pessoa seja reincidente, ela não cometa o crime, e ela bate, fala que não aconteceu, que não aconteceu, que não é bem assim, né? A gente tem que saber e falar para ela quais são os riscos, né? Do que pode acontecer, fazer uma projeção da pena ali, por isso que é importante a gente até também, a gente tem que saber de tudo, né? A gente tem que pegar lá, a partir do artigo 59 do Código Penal, saber do sistema trifásico de pena, fazer a pena mínima, se tem aumento, se tem diminuição, atenuante, ou seja, todas aquelas questões lá, para a gente ter uma ideia de mais ou menos o que pode ser, tá? Um parâmetro da pena para a gente falar para o nosso cliente, tá certo? Aqui do final não adianta saber de tudo sobre o processo, na hora da audiência você e o réu não falarem a mesma língua. Claro, a gente tem que saber o que vai falar, né? Tem que saber previamente, tudo certinho, o que cada um, o que ele vai falar, qual que é a tese, quais são as circunstâncias, o que pode acontecer, pode mudar sim, né, durante a audiência, né? Esses dias eu fiz uma audiência, acho que eu até falei para vocês, que o rapaz estava respondendo por desacato, lesão corporal e resistência, né? Nós iniciamos a audiência, eu estava com uma ideia de tentar desclassificar somente a resistência, né? O desacato e a lesão corporal, meio que, vamos dizer assim, ele iria confessar, porque não tinha provas até então. E durante a audiência, as coisas foram mudando, e até mesmo apareceu até uma causa excludente do artigo 23, né? De excludente do crime, excludente de licitude, que uma tese que até então era prematura, vamos dizer assim, ganhou força, né, que é algo que eu vou alegar até, que eu acho que é possível, né, isso vai depender do juiz, mas enfim, para vocês verem, durante a audiência eu tinha uma coisa bolada na cabeça, uma tese que eu falei, ó, essa vai ser a tese por conta disso, disso, disso. E durante o depoimento das pessoas, as coisas foram mudando, né? Aquilo que foi reproduzido em série policial teve algumas alterações. Isso acontece, a gente tem que estar esperto com isso, né? A gente tem que saber, ou seja, a gente tem que analisar todo o processo e saber o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, a gente tem que conversar previamente com o cliente, a gente tem que ser sincero com ele, a gente tem que falar o que pode acontecer, o que pode não acontecer, né? A gente tem que falar todas as hipóteses, desde de ser absolvido, das possibilidades, desde a condenação, da pena. Mas uma coisa eu falo para vocês, a gente não consegue prometer nada, tá? Não é possível você falar isso. Muitas vezes uma pessoa é presa, e eles me perguntam assim, doutor, mas quanto tempo ele vai ficar preso? Quanto tempo que você leva para tirar ele? Eu falo, olha, eu não consigo dar essa garantia para você. Eu garanto para você que eu vou lutar, que eu vou fazer o melhor para ele. Mas não depende de mim. Não depende só de mim. Eu posso fazer a melhor petição, o melhor pedido de revogação, o melhor habeas corpus, com todas as jurisprudências, entendeu? Do STJ, do STF, desenhar na petição, né, na inicial, e vai cair para uma pessoa, para um julgador, que não entende assim, tem outro posicionamento, né? A gente tem que ser muito claro, a gente não pode garantir nada. A gente tem que ser muito sincero, a gente tem que ser muito claro com eles e falar o que pode acontecer, tá? Qual é a probabilidade da condenação, a probabilidade de uma absolvição, né? A gente pode falar das provas, né? Isso daí vai depender de cada caso concreto, tá? E também o cliente precisa confiar no advogado, né? A gente precisa ter essa relação de confiança e para não ter problemas
depois com as pessoas, né? E acontece muitas vezes do cliente, do advogado falar o que realmente não, falar o que o cliente quer ouvir, né? É muito comum. Uma coisa que eu vejo que é muito comum também na advocacia, por exemplo, a pessoa é presa em flagrante, é presa de alguma forma lá. E o advogado já entra com habeas corpus, tá? É como se fosse um efeito automático disso. Isso é inteligente? Nem sempre, tá? Nem sempre. E na grande maioria das vezes não é, tá? A impetração de um HC, de um habeas corpus, muitas vezes na área criminal, quando uma pessoa é presa assim, na hora, é para agradar a família, né? É para agradar a família. E o grande problema é quando você entra com o HC, que você aciona a segunda instância ali, por exemplo, você acaba deixando, né, a Câmara Criminal preventa, que vai julgar tudo depois. E dependendo da situação, isso não é legal, né? A gente tem que saber trabalhar com isso daí. A gente só entra com HC, se uma pessoa é presa, se tiver elementos. Ou se não tiver elementos naquele momento, a gente vai produzir prova, então. A gente vai produzir indícios, a gente vai produzir com que a gente faça com que aquilo vire prova no processo, tá? Porque se você, por exemplo, a pessoa é presa e você quer agradar a família, não faça isso, tá? Não faça para agradar, faça se tiver fundamentação. Por quê? Você levar um não lá, você levar a matéria previamente já para o juiz, eles já saberem aquilo lá, sem ter nenhuma prova favorável para a defesa, por exemplo, só vai prejudicar seu cliente, tá? Só tem que fazer se tiver embasamento jurídico, né? E se você fizer isso, por exemplo, e tiver embasamento jurídico, e você não conseguir mesmo assim, você vai... A vantagem disso, a gente consegue ver a desvantagem, né, que muitas vezes, dependendo do caso, é desvantajoso se você não tiver prova, mas a vantagem é que, por exemplo, se você pega lá, sei lá, 13ª, 16ª Câmara Criminal aqui do Estado de São Paulo, e você sabe quem é o relator, você consegue puxar na jurisprudência do TJ o que ele acha, o que ele já sentenciou, o que ele já decidiu, né, através de acórdão, sobre determinada matéria, tá? E você consegue, dependendo do caso, né, pegar o seu caso ali e com casos que ele já julgou, fazer com que ele fale, ó, doutor, né, ó, excelência, você já julgou tal caso semelhante e decidiu assim, né? A gente consegue fazer isso. É uma vantagem, tá? Nesse ponto, seria uma vantagem, né? A gente tem que saber tirar proveito, mas na grande maioria das vezes eu não aconselho, né? Eu não aconselho. Tem advogados que vocês vão... são linhas de pensamento, a questão de estratégia, né? Tem advogados que já acham que seria interessante, eu já ouvi já, por exemplo, o cara é preso, né? E se a decisão não é muito bem fundamentada, você consegue recorrer para o TJ. O TJ negou um HC, por exemplo, já está prevento aquela Câmara Criminal. Se é negado ainda, né, eles pedem um novo HC já para o STJ. Eles sabem que vão ser negados, sabem que vai ser negado. Mas o que acontece? Se você entrou com habeas corpus aqui, em São Paulo, né, qualquer lugar no país inteiro, mas você entrou num tribunal superior, num tribunal de justiça do estado, é negado ou é aceito, tá? Mas vamos partir do princípio que é negado. A partir do momento que é negado, vai estar prevento, tá? 13ª Câmara Criminal. Daí você entrou com um novo HC lá no STJ. Daí caiu para, sei lá, a 6ª turma do STJ. Sei lá, o ministro Rogério Schietti. Ele vai estar prevendo também. A vantagem disso, você está na fase policial ainda aqui, né? Você consegue saber o que o juiz pensa aqui, você consegue saber quem é o julgador em São Paulo, né? Relator fulano e tal, e você sabe quem é o julgador lá do STJ. Você já sabe quem vai julgar, já tem um caminho aí em que você consegue traçar uma linha de pensamento e já procurar jurisprudência, né? Por esse ponto é bom. Né? Tem alguns advogados que partem por esse princípio também, né? Tudo isso depende do quê? Do caso concreto, tá? Tem as duas formas da gente pensar. A gente tem que conhecer o juiz e o promotor, né? A gente tem que saber como eles agem, a gente tem que saber se eles são tolerantes ou não a determinados crimes,
né? Eu estava atuando atuo bastante na lei de drogas. Por exemplo, esse tempo atrás, teve um rapaz que foi preso com 48 pedras de crack, e eu já falei para ele assim, falei, ó, né, aqui em Itararé mesmo, o doutor Jucimar, eu já vi sentença de menos, acho que 8 pedras, com uma pena de 7 anos, quase 7 anos. Eu falei, ó, quando é crack, né, a mão dele pesa, né? Mas, claro, como o processo é um jogo, né, no sentido de existem recompensas, existem teses, existem, né, o promotor, o juiz, né, e o advogado, né, a gente consegue compensar, dependendo se a gente achar irregularidades, principalmente, ou até mesmo ilegalidades. Nesse caso concreto mesmo, foram 48 pedras e a pena ficou no mínimo legal do 33, né, 5 anos. Mas isso eu vejo mais como um recompensa, assim, é como se fosse uma compensação, né? Quando a gente consegue atuar desde o início, a gente consegue levantar questões que muitas vezes o juiz pode até não, por exemplo, questões de nulidades preliminares ali, que teve, né? Se o advogado conseguir fazer essa análise, eu percebo que existe, né? Não só aqui em Itararé, existe no Brasil inteiro, né? A gente vê isso na prática com advogados que a gente conversa e redes sociais tais, que existe essa... É um ser humano, né? A gente é assim. É igual quando a gente brinca em jogo de futebol, né? Quando tem jogo de futebol, daí o juiz dá um pênalti que não aconteceu, depois tem um intervalo e acontecem situações semelhantes. Acontece, né? O árbitro, né? E no processo, de alguma certa forma, na prática, eu percebo isso também, tá? Isso daí também é bem comum. Enfim, é interessante, a gente tem que saber quem é o juiz, quem é o promotor. Quando a gente pega o processo, a gente tem que saber o que cada um pensa, né? Se é um promotor que ele é mais ânimos ferrandi, se ele é mais, vamos dizer assim, um pouco mais garantista, né? A gente tem que saber para a gente traçar a nossa tese e qual argumento que a gente vai utilizar, tá? A gente tem que estudar as teses, a gente tem que saber o que a gente vai alegar processualmente. A gente tem que saber também os posicionamentos que nós temos, seja favorável ou desfavorável. A gente tem que saber, a gente tem que entender de jurisprudência, a gente tem que saber o que o tribunal local entende, a gente tem que saber o que o STJ entende, o que o STF entende, né? E desde o início, desde o comecinho já, por exemplo, a gente tem que saber, a gente já consegue traçar uma linha de defesa, né? Nem sempre a gente tem essa possibilidade, mas eu percebo que quando a gente, por exemplo, o advogado, quando ele é acionado desde a prisão em flagrante, por exemplo, a gente já consegue ter uma linha de defesa, né? A gente já consegue ver nulidades que a gente pode até mesmo, por ter lesões à Constituição, até mesmo um pretenso, aí, sei lá, um recurso extraordinário, por exemplo, né? Reclamação constitucional também, né? Ofensa suma vinculante, recurso especial. A gente tem que ter essa linha de raciocínio para a gente tentar buscar já desde lá na cabeça daí, tá? Por isso que é interessante a gente saber a tese, a gente entender do processo e de jurisprudência, né? Por exemplo, teve um caso de assalto em flagrante, né? Teve um flagrante de assalto aqui em Itararé, há um tempo atrás, e desde o início, eu participei lá, não teve o ato formal de reconhecimento pessoal dos assaltantes. Não teve, tá? Nem informalmente, não teve nada. E desde a audiência de custódia, né, da defesa, hoje está sendo assim, eu percebi isso, entrei com uma reclamação, não foi provida, tudo bem. E depois, em resposta à acusação, a defesa, eu requeri, pedi para o juiz, fiz um requerimento, né, uma diligência lá, para ter o ato de reconhecimento formal durante a audiência. Não foi acatado. Foi acatado ou não? Foi ignorado. Certo? Não foi. Ou seja, não teve o reconhecimento do artigo 226 lá do Código de Processo Penal, nem informalmente, e não teve durante a audiência.
certo? Aconteceu de ter absolvição,